Bom dia! Mais um episódio do podcast. Tá acabando o ano. Esse episódio é sobre dor, né? Só uma breve introdução antes de eu convidar todo mundo assim. Eu nunca senti muita dor, mas aí eu passei dos 40 e eu comecei a sentir muita dor. Então, Idade do condor. Você começa o episódio hoje. Então eu só queria começar esse adendo sobre essas questões de dores corporais e sentimentos. Aí o Ale vai falar várias palavras chiques que a gente tá aprendendo aqui sobre Não, o tema. você acabou de usar uma palavra chique. É adendo Qual? ou adentro? Eu nunca soube. Adendo, eu sempre escrevi Só um adentro. adendo. Porque Pô, agora vem a palavra acréscimo. chique de verdade do Ale. Fala aí, Ale. Bom dia. Hiperalgesia. Muito bom dia, pessoal. Bom dia, Dani, tudo bom? Bom dia, tudo bem? Eu só começo tudo rindo, né, gente? Episódio rindo. Acho que deve ser de Não, mas nervoso. foi engraçado A gente esse vai falar das começo. nossas Teve a dores claquete, teve tudo. Tem um monte de coisa que quem tá ouvindo aí não sabe, mas tá por trás dos nossos cacuetes e hábitos que vão mudando. Não, Né? você dá um grito, né? Clacate! Maravilha. A gente vai falar hoje sobre essa questão das dores, de como nós vivemos as nossas dores, nós pessoas neurodivergentes. E o Fê começou a brincar aqui com essa questão da palavra difícil, e a palavra difícil é hiperalgesia, mas também pode ser hipoalgesia. Né? E na palavra tem aí esse radical algos, né? Que é da dor. Como a gente fala analgésico, por exemplo. E pessoas neurodivergentes podem ter percepções, eu não gosto de falar percepção, porque para cada pessoa é o modo como acontece ali, né? Um acontecer da dor para ela, que pode ser visto como hiper, né? Acima do que outras pessoas sentem, ou abaixo. E a mesma pessoa pode apresentar aspectos de dor para alguns órgãos, por exemplo, questão de músculos, por exemplo, a pessoa pode sentir muita dor quando ela sofre uma compressão, dá a impressão, por exemplo, que ela tem uma fibromialgia, e para outras coisas ela pode ter pouca dor, às vezes na articulação. Então ela pode sentir muita dor no músculo, pouca dor na articulação, e isso pode fazer com que ela se apresente para médicos com queixas frequentes, que ela sofra muito disso no cotidiano para algumas coisas, e para outras ela não procura ajuda, simplesmente. Então, e geralmente a pessoa acaba sendo muito mal lida por profissionais que não conhecem essas nuances, porque vão achar que a pessoa está exagerando por um lado, quando ela conta de alguma dor ali que a pessoa não encontra um substrato físico, não está encontrando uma lesão que justifique. E ao mesmo tempo, quando a pessoa sente pouca dor na pele, nas articulações, ou mesmo nos músculos, ou em outros órgãos, ela pode demorar muito para procurar ajuda para alguns problemas mais sérios. Problemas de dentição, por exemplo. Então, queria começar aqui falando, por exemplo, já que eu falei de dentes, eu tenho uma resistência muito grande, por exemplo, à anestesia de dentista. Então, quando eu vou em dentista, eu tenho que tomar umas 3 anestesias e ainda continuo sentindo o tato ali. E eu falava isso antes e as pessoas, não é possível, você já tomou 3 anestesias e tal. E, bom, acabava fazendo o procedimento, sempre sentindo um resquício ali de um desconforto e tal. E então tem essa questão, eu tenho uma sensibilidade bastante alta ao toque nessa região, por exemplo. Agora, por outro lado, a minha pele, por exemplo, eu sinto menos dor. Então, se eu fico apoiado, por exemplo, na mesa, assim, eu apoio meu antebraço numa quina de mesa, eu posso ficar um tempão lá, não percebo, e eu vou me dar conta, quando começa a ficar roxo, eu falo, nossa, tá doendo. E aí eu vou perceber e tiro, e de repente já tá ali todo machucado. Às vezes eu posso ficar sentado em cima da minha perna muito tempo, eu não percebo, só vou perceber quando meu pé começa a ficar anestesiado. Então eu acho curiosa essa questão. E no meu caso também, os meus músculos, se alguém mexe, por exemplo, no meu ombro, aperta, assim, eu dou um pulo de dor, e não parece que foi nada, mas eu tenho essa sensação, assim, então eu acho bem curioso. Eu lembro que na época da faculdade, alguns amigos meus riam de mim, falando, ei, Ale, o que é isso? Você tá com fibromialgia? Que história é essa? Tal. Então essas coisas também só foram ficar claras para mim depois do diagnóstico, de entender essa relação com dor, que isso tem a ver com a minha neurodivergência. Agora, Lê, tenho uma dúvida, assim, em relação a isso que você falou. Às vezes eu tenho essa coisa do toque nos músculos também, mas eu sempre me associei a uma coisa mais um sustinho, que você, por exemplo, está tão hiperfocado em alguma coisa que na hora você tem uma resposta um pouco mais lenta para perceber aquela situação, e aí você toma um susto. Né, e não necessariamente a intensidade da dor. Porque eu, assim... Você tá falando desse outro aspecto, mas eu sinto dor mesmo. Tem esse susto, assim, eu dou uma reagida, assim, eu tô fazendo aqui, quem tá só ouvindo não tá vendo a gente fazendo esse gestual com o corpo, né? Eu também dou esse pulo, assim, esse sobressalto e tal.
Mas interessante que você está trazendo essa dinâmica, assim, de que às vezes você vai receber essa informação também nessa fronteira com a atenção, com o hiperfoco, ou com uma outra hipersensibilidade tátil, assim. É disso que você está falando, É disso. Dani? E, por exemplo, às vezes eu me queimo, Uhum. né? Porque eu demoro um pouco para processar a questão do calor. Uhum. E aí, na hora que eu processei, já é too late. Já queimou. Isso é Já. bem comum também. Legal você estar trazendo isso, Dani. Tem várias pessoas que apresentam essa dificuldade com a percepção da dor mesmo, queimam a ponta dos dedos, queimam a mão na bandeja, pegam em cabo de panela quente e só vão perceber um pouco depois e aí acabam se machucando. E tem a ver com uma diminuição da sensibilidade à térmica na pele, nesse sentido. Mas você vê que os seus músculos já hiperreagem a um estímulo que não deveria ser um estímulo doloroso. E essa discrepância entre a reação a um tipo de estímulo e o outro que a gente observa bem comumente nas neurodivergências mesmo. É Mas, peculiar, né? mas Ale, tem a ver com uma falta de sensibilidade na pele ou, tipo, os neurônios fazerem caminhos diferentes e processarem diferente a informação do estimulador? Porque são duas coisas diferentes, né? Uma coisa é ter, tipo, menos sensibilidade na pele, outra coisa é o caminho que a dor faz para avisar o seu sistema nervoso central que você tem que agir frente àquilo, pode ser diferente da média, e isso, tipo, é o que leva a você demorar para perceber, porque na média aquilo vai bater em A, B e chega no C, e numa pessoa autista que vai fazer, tipo, A, B, C, D, E, F, G, para chegar onde tem que chegar. Faz sentido o que eu tô querendo dizer? Faz, você tem que pensar que assim, a inervação dos órgãos e da pele, ela se dá pelos nervos e isso você pode ter uma distribuição de neurônios, vamos dizer assim, mais relevante ou menos relevante para determinados órgãos e cada pessoa tem lá a sua composição. E depois disso, o estímulo ele sai dos nervos, ele percorre todo o caminho do nervo até chegar numa porção da medula, em que você tem uma espécie de catraca, vamos dizer assim, de estímulo que alguns passam para o cérebro como estímulo tátil, outros passam como estímulo doloroso. Às vezes, esse limiar ele é alterado. Essa modulação a gente pode interpretar estímulos que não eram para ser lidos como estímulos dolorosos, né? Eles deveriam ser lidos como estímulo tátil e aquilo se torna um estímulo doloroso. Então esse limiar de dor ele pode também estar aumentado. Ele pode estar modulado, cada pessoa tem lá a sua maneira de reagir a isso. Então é super importante porque isso fala de uma questão que é primordial no atendimento, na acolhida de pessoas neurodivergentes, que é a gente não tentar estabelecer um limite, um padrão, um modo de ler aquilo e ficar julgando se a pessoa está certa ou errada. A gente tem que entender que cada pessoa sente ao seu modo. E a gente vai entender que o limiar daquela pessoa é mais sensível ou menos sensível. Tanto é que algumas medicações que tratam essa questão da hiperalgesia, por exemplo, né, da hipersensibilidade à dor, são antidepressivos que justamente aumentam esse limiar de dor. Então é como se jogasse a barra mais para o alto e para o estímulo ser realmente lido como doloroso, ele tem que ser mais profundo, ele tem que ser mais intenso. E aqueles estímulos mais leves, mais táteis, eles acabam sendo realmente reconhecidos como estímulos táteis. Então você tem tanto essa questão no sentido da inervação periférica, quanto você tem também uma questão ligada à recepção do sistema nervoso central. Então você tem esses dois lugares onde essa informação se processa. E aí você pode modular isso de duas maneiras, né? Dando uma medicação que diminua a produção de substâncias ligadas ao estímulo doloroso em nível periférico, ali onde ela está acontecendo, como você pode modular a dor em nível central. Eu estou pensando aqui e eu sinto que eu acho que a coisa diferente no meu caso é que eu sempre senti muita pouca dor. Tipo, isso era uma coisa que me chamava a atenção, especificamente, assim. Obviamente que eu tive caso que, tipo, eu realmente quebrei o braço e aí eu não senti dor, mas depois eu descobri que isso é normal, assim, que a dor é muito forte. Normal E para aí pessoas neurodivergentes. Não, mas a médica falou que quando a dor é muito forte, de algum modo, é tipo, Corpo para de libera mandar mensagem adrenalina. pro O cérebro que tem aquela suprime. dor. A gente tem essa capacidade também. Não sei se vocês conseguem, se vocês queimaram um dedo, se você fica olhando para ele, se concentrando, você consegue meio que controlar o estímulo e parar de sentir tanta aflição assim. Vocês não conseguem fazer esse arranjo vocês mesmos? Não, Tem essa uma frieza. autorregulação, acho que Não, não. autorregulação não. Não diria que consigo regular, mas com certeza tem uma frieza de olhar para meus machucados que eu vejo que a média não tem, assim. Tipo, eu posso Isso eu olhar tenho, para uma boa. operação, eu posso olhar para alguém me costurando. Tipo,
uma vez que já tá ali, já tá posto, Eu não tenho vai uma história mudar, bizarra entendeu? sobre É a isso. mesma Eu Uma vez coisa eu não. com tava. lugar. E aí a pessoa falou, Felipe, você tem que tirar essa pinta. Aí eu falei, tá bom, tira aí. Ela falou, não, não é assim, você tem que agendar. Eu falei, por que eu tenho que agendar? Eu já tô aqui, cara. Já faz, né? Tipo, por que eu tenho que agendar? Tenho que voltar aqui pra quê? Já tá aí. Aí ela falou assim, tá bom, vou tirar. Aí eu falei, eu posso ficar olhando? Porque, tipo, era anestesia. É, Ela falou, cara, Felipe, ninguém pede pra ficar olhando. Eu falei, você sentir exatamente. alguma dor? Ela, não. Eu falei, então, tipo, sei lá, eu quero ficar olhando. Tipo filme ao vivo na minha própria pele. Eu fui igual, Fê, eu fiz a mesma coisa, cara. Tendo que arrumar uma pinta, o cara falou, eu posso ficar olhando? Ele falou, pode. E eu fiquei olhando o cara lá cortar a carne, me enfia tipo um tubo de que sai uma salsicha, né? Tipo de carne O meu humana. não foi, a sua pinta estava Caramba. pior que a minha. Nossa, essa aí eu não sei como que é, não. Ele tava fazendo pra ver minha psoríase ali, aí ele enfiou um negócio, tirou tipo um tubinho de carne, assim, sabe? Vocês sabem o que eu tô falando? Quando você enfia tipo um tubo e tira assim, e sai tipo, Pra fazer Não. uma extração, mas ele tava fazendo uma biópsia do seu músculo? sei lá, pessoal, só sei É, que foi um provavelmente negócio sim. muito doido. Eu fiquei olhando e Mas, falei, por exemplo, nossa, que provavelmente. beleza. Outro exemplo, tipo, quando a minha filha nasceu, a primeira filha, tipo, eu fui pro outro lado pra ver. Tipo, era cesárea, né? Mas, tipo assim, eu vi cortando minha esposa e tudo assim. E, tipo, as pessoas normalmente desmaiam, né? Você vê muito esse filme, assim. E pra mim, tipo, eu não fiquei. As pessoas, caramba, você viu a sua esposa ser cortada? Eu falei, cara, eu não cheguei a essa análise profunda, sabe? Tipo, sobre isso. Pra mim estava só interessante e eu estava vendo minha filha nascer. Exato, quando você vai Era um poder tema ver muito isso de específico. novo, entendeu? Quando você vai poder ver sua esposa sendo No cortada e tá Grey's tudo bem. Anatomy. É, Não, mas aí não é a sua esposa, né, Dani? Não é a mesma coisa. não é a Como mesma médico é coisa. mais fácil de ver essas É, coisas. exato. Por isso que eu quase fui médico. Agora tem uma questão também da regulação, nisso que vocês estão dizendo de fazer procedimento e ficar checando se está sentindo dor ou não. Quando vocês mexem em feridas de vocês, é menos doloroso do que quando alguém mexe. Se vocês forem fazer uma limpeza Sim. de um machucado, porque você tem noção do gesto que você vai fazer, você prevê a Sim. força que você vai Tipo, eu não colocar, consigo você fazer se cosquinha em mim prepara. mesmo. Aham, exatamente, Cosquinha em si mesmo não dói, não coça, né? É. Manipular a própria ferida, exatamente. Mas vocês já passaram questão de invalidação, assim, de dores que vocês apresentem, ou que não apresentem, porque essa questão sua, Fê, é bem comum mesmo. E na infância você não tinha nenhum problema, assim, ortopédico por conta disso, não ficou... Seus pais não ficavam preocupados de você se quebrar e não se queixar? Então, eu só depois de velho, eu comecei a sair do jogo machucado. Porque o meu medo era não poder jogar depois, assim. Foi um modo mais pós, assim. Mas eu sempre tive negócio de, tipo, tô quente, assim, eu continuava no jogo, depois eu descobri Total. que tinha me machucado maior, assim. Mas não tive nenhuma questão, assim, mais séria sobre, tipo assim, até como eu comecei o episódio, foi engraçado, assim. Tipo, eu nunca me machuquei. De repente, eu comecei a me machucar muito. Tem umas machucados diferentes no joelho, perna, coxa, tipo adutor, sabe? Tipo, esse negócio que você descobre que existe só porque você se machuca ou porque tem aquele exercício na academia. E aí ele falou, tipo a idade, a questão agora é que tipo assim, a dor não passa tão rápido que nem passava quando você era mais jovem. Agora ela fica e vira problema. Aí eu comecei a me preocupar mais. Aí hoje eu virei essa pessoa, tipo assim, se eu tô num jogo de futebol e algum amigo meu se machuca, ele fala, vou continuar, eu falo, não vai não, cara. Já passei por isso, cara, não faz o menor sentido você continuar, só uma pelada, cara, relaxa. Uma vez eu quebrei meu dedão, e aí eu descobri que eu já tinha quebrado ele outras 2 vezes. E que aquela era a terceira, na verdade. Eu cheguei. E a gente perguntando no começo, alguém tem problema com questão de dor? Não, acho que não. Não. Aí eu cheguei na radiografia, aí o cara falou, então, você quebrou seu dedão, mas eu tô vendo aqui que já quebrou outras 2 vezes, porque tá calcificado aqui e ali. Eu falei, nossa, então quer dizer que aquelas topadas realmente era algo sério, eu não sabia. Ai, ai. Eu tenho com bolha no pé isso, sabia? Como assim? Que você vai, aí quando você vai ver, tá um machucado, assim, carne viva, e você achava que era, sei lá, uma pequena fricção. Sim, total, Dani. Nossa, total. É isso, essa impressão de que quando eu vou ver as consequências das dores que eu tô sentindo, elas são muito maiores do que eu imaginava, sempre. E por isso que eu acho que eu vou morrer mais cedo que a média, assim, porque eu realmente sinto que eu levo certas coisas
Até o limite. Muito por um lugar que a gente não chegou a falar, que ainda a gente falou antes de começar a gravação, que era sobre não querer se demonstrar frágil pro mundo. Porque se o tempo inteiro você tá se mascarando pro mundo, se o tempo inteiro você se sente observado, não pertencente, por que você vai querer ser acolhido por esse mundo? Por que você vai baixar as suas defesas naturalmente? Só vai fazer isso quando você tá realmente muito mal. Detesto ser É, frágil, detesto em todos os aspectos. Aliás, falei isso ontem lá pro Ricardo. Falei, nunca vai ouvir eu admitir que, mas você estava mal, você estava isso. Você fez o máximo? Não, nunca fiz o máximo e nunca sofri o máximo. Isso daí é bem ruim. É algo que eu, é um medo, né? né, De que ninguém Ale, vai compreender preciso a nossa dor também. Não, é interessante, porque isso é uma outra questão de como a gente lida com a nossa própria dor e essa questão da gente não tender a não pedir ajuda, que da nossa vida não se manifesta peço. em muitos lugares, assim, desde a gente fala aqui várias vezes, e a gente até convida as pessoas para ouvir os outros episódios sobre as relações abusivas. A gente não vai pedir ajuda quando a gente se vê numa situação que a gente não está entendendo porque a gente está em sofrimento numa relação. A gente não vai pedir ajuda se a gente não entender que aquela dor é lancinante, que a gente está com algum problema muito grave. A gente não vai pedir ajuda quando a gente está com alguma dificuldade em uma prova, na escola, no trabalho. Então, essa dinâmica é bastante nossa mesmo. E aí, misturada com essa questão de uma sensibilidade aumentada, que a gente também pode ter já uma certa clareza disso, e falar, essa dor aqui eu sinto sempre, não vou prestar mais atenção nela, tal, não vou dar bola, e aquele processo vai evoluindo, ou aquela que a gente não sente, e aí vai ser negligente por isso também. Mas, então, além dessa questão, tem essa de como a gente lida e como a gente pode ou não se mobilizar, e que geralmente a gente não se mobiliza para ficar pedindo ajuda. A gente não quer ser um peso para os outros, a gente não quer ficar dando preocupação. Então tem essa questão. Minha mãe fala assim, o Ale nunca se queixa de dor, se ele se queixa é porque tem alguma coisa séria. Vira um bordão aqui em casa, assim, ela sempre comenta isso, desde que eu era criança. E então ela costuma... Aí nesse sentido ela costuma levar mais a sério. A minha mãe olhando para mim, assim, mas eu mesmo fico esperando tal. E também não gosto de ir em médico mesmo. Tem essa questão, assim. Eu falo, nossa, ainda bem que eu fiz medicina para não precisar depender dos meus colegas para a maior parte das coisas banais, assim, do cotidiano. Então tem essa outra questão de ficar se sujeitando ao escrutínio de uma outra pessoa que vai examinar seu corpo. Eu detesto ter meu corpo examinado, assim. Tipo, das coisas que mais me dá aflição nessa questão da hipersensibilidade é outra pessoa mexendo em mim, mexendo... Nossa, eu fico muito incomodado, assim. Então eu procuro evitar também isso, ficar me expondo à avaliação de outro colega. Nossa, a E aí gente queria não tá trazer um outro elemento preparado. de dor ligado à hipersensibilidade. Por exemplo, na minha infância eu tive muito, agora eu tenho menos, enxaqueca. E hoje, tentando olhar para trás, assim, eu entendo que ela tinha a ver com provavelmente meltdowns, que também eu tinha uma questão de hipersensibilidade à luz, que não ficava clara para mim, Tenho. ao som. E a experiência de ouvir coisas muito altas, né? Barulho de moto, barulho de ambulância, as coisas que eu experimento uma espécie de dor mesmo quando vem, assim. Tanto que o meu primeiro reflexo é me proteger nesse sentido, porque para mim é extremamente desagradável. E eu expresso isso desse jeito, né? Parecer que tá rasgando por dentro. É diferente de uma dor de rasgar, mas é uma coisa meio parecida. Então é estranho a gente expressar isso, mas é um desconforto muito grande que ultrapassa aquele sentido e se transforma em outro, né? Então uma sinestesia, vamos falar assim, da audição com a sensação de dor, né? Tenho. Tenho também. Você tem o quê? Boa, quando a gente Enxaqueca, fica velho. Tem checklist, Tenho só o também. ID que só tem coisa de jovem ainda. Tenho também. Jovem? Não, dores eu não Que tenho isso, muito, mas galera? essas questões de hipersensibilidade, seja auditiva, sensorial e essa sinestesia, eu tenho muito. E me afeta, assim, de uma forma, principalmente o barulho e a luz, muito. Mas acho que hoje em dia até mais o barulho do que a luz. Me Né? tira do sério. Tô tipo o meu avô. Meu avô era assim. Uhum. E o seu limiar de irritação fica muito baixo também, não é assim? Você pode estar super de bom Muito. humor, passa uma moto rasgando, dá vontade de puxar uma bazuca, assim. Mas e gente falando assim, burburinho, sabe burburinho? Então eu Uhum. começo a me tornar uma pessoa chata dos eventos, né? Isso é muito chato. Só que Isso antes é antes velhice, você passava por gente. cima disso, e aí você chegava em casa Envelhecimento. sobrecarregada, não sabia por quê, né? Não, pense, eu passei uma carreira de eventos, hein, gente? Tava falando sobre isso hoje, Tânia? Só para de enfim. ir. Só para de ir. Não, só Fim do para mundo. Só de para ir, mas de ir. tem a função trabalho Eu também, entendo, eu né? entendo. Mas, nossa senhora, que isso.
Ô, e Ale, eu sou um idoso, cara, na verdade. E inclusive a gente tá ferrado quando a gente ficar velho, viu? Porque como que vai lidar com isso aí quando a gente ficar velho? Ferrou, entendeu? Meu maior medo é ter Gente, que, meu tipo. pai é ótimo, ele só fica indo um monte de médico. Assim, por- mas ele demora muito para ver as coisas e ele tá ótimo. Minha filha vai em um monte de médico, ele já tá 10 passos à nossa frente. Não, mas calma, ele tá com 86 anos. Ok, então tá bom. Alguém leva ele pra um monte de médico. Mas pensando, Id, você tá falando dessa coisa de ficar velho, né? A síndrome de Ehlers-Danlos, né, que pode se manifestar como uma predisposição maior à hérnia de disco, por exemplo, ferra as nossas colunas, assim. Quantos pacientes, e quantas pacientes também, principalmente as mulheres, eu vejo isso, assim, apresentam problemas muito sérios, tem que fazer artrodese, fixação das vértebras e tudo mais, porque fica tudo desbalanceado, as vértebras ficam todas desalinhadas, isso comprime nervo e a pessoa tem uns quadros de dor muito intensos, assim. Então, isso é uma realidade nossa, a gente tem que lembrar disso também. A gente tem a síndrome da Mas a hipertrofia ignorância ligamentar. é uma bênção, e por outro lado, não, Ale? Porque eu sempre fico pensando assim, o fato de eu ter feito balé desde que eu tinha 2 anos e meio de idade, Uhum. durante 11 anos seguidos, 9, sei lá, 9 anos seguidos, deu uma consciência corporal, por exemplo, que eu não teria jamais. E certamente, assim, eu tenho certeza absoluta que isso fez toda a diferença, Uhum. né, na minha percepção corporal, e para não acontecer esse tipo de coisa. Então, Uhum. nem eu, nem minha irmã, enfim, somos frágeis nesse sentido. Eu nunca quebrei nada, eu só quebrei a clavícula num acidente de carro, mas não. Mas você fala de um zelo, assim, que você tem também, de um cuidado, porque a gente geralmente é mais estabanado, assim, eu sou daqueles que fica batendo a pelve em ponta de cadeira, ponta de Nossa, mesa e não, tal. roxo, eu tenho coleções. Falando sobre coleções sobre isso, vocês têm. Colecionismo vocês de abriram já um hematoma. pouco. Coleção de hematoma, eu tenho, ó, se você fazer a conta, acho que eu já abri a cabeça 3 vezes, o rosto 3, uma fratura exposta. A minha mãe falava que sempre que ela recebia uma ligação, na época que menor não tinha celular, né? Que ela recebia uma ligação X falando, não, seu filho, ela falava, fodeu, de novo. E Caramba, Fê, você era teve isso, fratura tipo, exposta do quê? Então, a fratura exposta é bem específica, que foi a que eu não senti dor. Eu tinha uns 13 anos do braço. Caiu na colônia de férias ainda por cima. Quebrou os Nossa. 2 ossos e o osso saiu. Então, tipo, eu vi. Ele tava cheio de sangue, né? Não é que eu vi meu osso, mas, tipo, ele saiu pra fora. E eu não senti nada. E o modo que eu quebrei foi o modo mais infantil do mundo. Eu achava que eu era, tipo, o grande dragão branco. E eu tava brincando de lutar com 2 amigos, assim, daquelas brincadeiras. E aí a minha pirueta no ar não funcionou tão bem, assim. Minha pirueta no ar, você imagina a cena e do moleque sai Ô, com 2 ossos quebrados, mas tem expostos, e não uma. sente dor, cara. Que Tem uma isso? coisa sobre o negócio da dor que é meio que um oposto que me ajuda, talvez, a. Porque eu não acho que isso é tão legal, sabe, pessoal? A gente num demonstrador. E uma das coisas que me fez colocar isso em questionamento foi justamente o fato de eu ser homem e heterossexual. Porque eu tenho tanto ranço de homem heterossexual, que é tipo super-homem, que não demonstrador, que não sei o quê, do que as pessoas representaram, que na minha vida eu também trabalho muito demonstrar minhas fragilidades e a minha dor, justamente porque eu quero combater isso, sabe? Então talvez seja um Ah, pouco a gente, eu sou salvação. um homem, então. Não é possível. Um Não, homem heterossexual. mas você entende o que eu quero dizer, né? Você Sim, consegue ver esse claro que Não, clichê sim. do entendo homem que super. não sente dor, né? E eu Entendo abomino esse super. tipo de gente. É tipo, me dá raiva, porque ao mesmo tempo, entra o meu autismo, né? Que é a parte do que eu sinto coisas tão intensamente que eu não consigo ser esse personagem. Então, depois de um tempo na minha vida, eu só falei, opa, chega, né? Não adianta mais você querer acreditar que você vai ser isso, você nunca vai ser isso. Então é melhor você começar a mostrar mais as suas dores e quem você é no mundo, Mas eu acho que porque uma isso coisa vai vir engraçada também atrás que de você você. falou do homem hétero, e eu acho que a cara, assim, tipo assim, acho que eu tenho a minha, eu já falei isso algumas vezes no episódio, mas tipo, a minha cara, acho que às vezes o meu jeito de andar, sei lá o quê, passo uma mensagem que eu internamente não passo. Então eu sou uma pessoa sensível, eu choro com a American Got Talent, tipo assim, eu sou tipo muito mais sensível e carente do que minha feição ou anos de hétero, explicação do que o hétero tem que sentir, define, sabe? E eu raramente bato
com essas explicações mais raízes, sabe? E eu sempre vou contra esse tipo, dizendo que, tipo assim, cara, se você bota todo mundo... E eu entendo botar tudo no macro, sabe? Tipo, uma explicação, porque cada um tem sua especificidade, mas você sempre tem que analisar no macro. Mas eu bato muito diferente nessas regras, assim. É que as pessoas falam... As pessoas lembram da época da infância, as mulheres, minha esposa falando, quando era criança, os meninos não davam bola. Eu falei, cara, você não sabe quanto homem sofria por causa de mulher na escola? Tipo, a gente sofria pra cacete, sabe? Tipo assim, ter aquela visão um pouco, tipo, mais unilateral de um lado sobre o outro, e o homem tentando fazer a imagem que ele não sofre, sabe? Mas, na verdade, é meio contrário. Quando você estava falando, e de agora você falando também, Fê, pensei numa outra relação de pessoas neurodivergentes com a dor física, que é quando elas estão em meltdown e que elas podem tender a se machucar, a se cortar, a se bater, a dar soco no braço, dar soco na perna, dar soco na cabeça, para que aquela dor física seja mais importante do que a dor emocional que elas estão sentindo, e aí isso acaba incorrendo num comportamento que se repete. Eu faço isso, com certeza, com toda certeza, absoluta, assim. Tipo, às vezes eu sinto tanta raiva dentro de mim emocional que eu só quero te bater a cabeça na parede para justamente fazer aquilo sumir. Quase como se fosse tipo alguém batendo num sino assim, e aquele barulhinho que te tira e te traz de volta. Eu aperto o dedo, assim. E certamente à noite eu aperto o dente. A sensação mas você falou uma porra, esse negócio de filme das pessoas derrubarem tudo, quebrarem tudo, socar tudo, tipo, essa é uma coisa que eu vejo muito em filme, em novela. Tipo, a pessoa tá com uma raiva, ela quebra tudo. Essa é uma sensação. Assim. Eu sei que não é, mas isso aí é um espetáculo, é pra ser legal. Não, mas tipo... tudo bem. Algumas pessoas podem fazer melt assim. Eu queria saber o quão é normal isso, porque pra mim isso não é uma realidade na minha vida específica. Eu nunca tive vontade de quebrar minhas coisas e jogar tudo pro ar no quesito físico da coisa, mas eu vejo isso como uma realidade muito clara em filmes. Eu sei que é espetáculo tudo, mas deve ser um espetáculo que as pessoas se assemelham em alguns casos, ou no quesito desejo, talvez, mas não no quesito realidade. Você nunca se odiou? Você nunca olhou pra você mesmo e falou, minha existência não tem valor nenhum? Eu me odeio várias vezes, eu só não quero quebrar tudo. Você mesmo. Mas você falando desse sentido de expressar essa raiva a partir da, tipo, descarrega no objeto e vê o objeto quebrar, é nesse sentido que você tá falando? As pessoas quebram coisas, derrubam coisas, tipo assim, você tá na mesa assim, derruba tudo no chão, sabe? Tem muito isso, sabe? Aí eu tenho certeza que é um negócio do meu autismo entrando em cena, porque a intensidade é a mesma. Só que essa coisa da simpatia e essa coisa de não querer interferir no outro e esse medo do outro me inviabiliza de quebrar qualquer coisa, porque eu não quero causar pra ninguém, entendeu? Eu já tô com tanta raiva de mim mesmo que a última coisa que eu quero é, tipo, causar pra alguém. Então é justamente por isso que eu vou me agredir, entendeu? Porque é a coisa que vai dar vazão pra aquele estado, que vai fazer eu, tipo, dar voz àquilo, e eu não vou causar com ninguém. Eu não vou ter quebrado o armário que vai ter que consertar depois, eu não vou ter feito a cena do não sei o que lá, entendeu? E eu vejo que isso tá muito conectado com o autismo, essa coisa da gente sempre querer meio que tipo, passar despercebido, sabe? Porque é isso, a gente não consegue controlar essa emoção. Isso também faz parte do nosso autismo. E aí vem a coisa do querer passar despercebido. E muitas vezes a maneira de se fazer isso é se infligir dor. Sem Sabe, me passa uma coisa agora pela cabeça, é como se a gente quisesse se sentir sempre admirado, mas não desejado. Não sei, tem uma coisa assim, pra caralho, que eu vejo isso, por exemplo, como eu me comporto, e tem a ver, porque assim, ao mesmo tempo que você fala assim, eu tô aqui no colar e tal, óbvio, adornos e tal. Só que se vocês falarem, se você ficar perguntando, se você falar que eu tô bonita, não. Não é pra isso. É que o desejo vem culpa junto com ele. Quando alguém te deseja que alguém precise, se você não dá o que a pessoa precisa, você tá devendo pra ela. Isso afeta a gente profundamente. É diferente da admiração. Será que é isso? Interessante essa leitura. Eu vejo bem dessa maneira, assim, porque a admiração que você é ela é mais neutra. Né? Sou filósofo de travesseiro. Você é filósofo. Mas você tem a sua própria filosofia idiana. Nossa, olha que legal, tem até nome de filósofo. Meus amigos na escola falavam que existia uma doença que se chamava idíase. Todo mundo falava, cuidado, você vai pegar idíase. Aí eu falo, nossa, é tão claro que eu era autista, né? Inclusive inventaram um nome pro jeito que eu sou logo na escola.
Eu tinha o filipismo no trabalho, Tinha que também? era Aí. isso também. Então eu Vai virei vendo. verbo também, substantivo. Ai, ai. Que ótimo. Mas, Dani, você estava falando uma outra questão, me fugiu aqui um assunto. Ai, gente, essas coisas são engraçadas também, né? A gente vai, se empolga e perde, Não, assim. e porque eu sou mestre em desviar assunto, né? Uhum. Todos nós. Com Pois é, certeza. impressionante. Eu mandei para minha mãe aquilo que a gente postou, o Felipe postou, acho, né? De desviar com o autista, tipo, contando uma coisa, vai desviando, desviando, desviando. E aí Sou o eu. assunto... Não, Mas eu voltando acho... para Ao mesmo tempo eu acho ótimo, porque a gente está aqui para fazer isso também, dar demonstração em vivo, ao vivo, Exato. perdão, de como a gente funciona. E se a gente fizesse diferente, não ia ser neurodivergente. Essa Mas é eu outra sinto coisa, muita assim. culpa de fazer isso. Depois eu me julgo demais. É óbvio, você se sente um idiota, um imbecil que não consegue completar um raciocínio, uma pessoa que é imatura, que segue suas Não, não me sinto um emoções. imbecil, não, tá aí? Ah, tá, eu me sinto, desculpa. Ih, Eu tô falando de caraca. mim. Perdão, Dani, eu tenho essa mania de, tipo, achar que os A outros são gente que nem sabe. eu e eles não são, Não, Não. desculpa. em relação a nós, você faz isso direto, assim. Ah, vocês É. têm isso. A gente, não. Não, sou só eu. Eu juro, eu fico desesperado quando eu vejo que mesmo entre autistas eu ainda assim consigo ser um pouco mais diferente. Falo, meu Deus do céu, ferrou, Por Não. isso que se chama fudeu. espectro. Mas uma coisa interessante, eu acho que tipo, tem a ver com esportes em si. Por exemplo, eu gosto de esportes de luta, sabe? E aí uma coisa de... Eu não sei se é dor ou não, mas assim, eu não sou muito a favor de ficar treinando. Eu não sou o cara do treino, sabe? Eu quero ir lá, tipo, Ah, eu também. brincar Não e quero acabou, viver sabe? 2 vezes a mesma coisa. Não, mas assim, ia no jiu-jitsu de manhã era ótimo pra mim, que eu tava estressado com qualquer coisa, eu ia literalmente lá, alguém me amassava todo lá e eu voltava ótimo. Só que se você olha isso, tipo, na raiz, tipo, Felipe, você realmente tá pagando pra, tipo, 3 vezes na semana alguém ficar te amassando? Eu falei, não, mas eu amasso as pessoas também um pouco. Ah, Tipo, me fazia bem, só que se você, tipo, sabe, eu acho que uma coisa que eu passava muito sobre É a isso é que máquina do tem, abraço. Exatamente, a não, versão, é a um versão pouco diferente, heterotop. assim, do abraço. Aquele abraço, a pessoa tá tentando quebrar seu braço, mas tudo bem, faz parte Temple Grandin. Mas uma coisa eu fico pensando, que ai. não tem a ver com esse episódio, mas tem a ver com isso, que, tipo assim, muitas coisas que eu gosto, quando eu vou pro racional da coisa, ela começa a perder muito a graça, sabe? Por exemplo, sei lá, eu sou flamenguista, eu torço muito futebol. Aí eu falo assim, cara, aí você olha, tá torcendo por uns caras ricos, blá 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 blá, aí continua racional, você fala assim, cara, não faz sentido eu me apegar tanto por essa questão. Ou tipo, o futebol, tipo, você joga a bola, quando você chega perto, as pessoas chegam perto da bola, você chuta ela pra mais longe e tudo mais. Tipo assim, quando você vai tentando pegar no mini detalhes, parece que as coisas que eu gosto muito, elas não têm muito sentido, assim, muito racional, assim. E aí, com o tempo, eu ficava assim, cara, tipo, não me importa se faz sentido ou não, faz bem pra mim, tá ótimo, sabe? Mas é engraçado que eu passei muito tempo da minha vida tentando racionalizar sobre literalmente tudo, e aí perdia a graça das coisas. Eu faço isso com dor também. Uhum. Tipo, ou com frio. Eu faço isso muito com frio, sabe? Porque, tipo assim, por exemplo, o Ale falou, de dor eu não tenho isso, mas frio eu consigo controlar totalmente. Tipo, eu literalmente moro em São Paulo e não tenho casaco. Tipo, eu não tenho nenhum casaco. As pessoas sentem muito frio, eu sinto zero frio. Então, eu acho que foi uma coisa desse negócio de ficar tentando analisar a minha, sei lá, fortaleza. Não sei lá o que eu tô tentando fazer, É mas eu que não tá tudo sinto muito frio. atrelado às emoções, Fê. Isso que você tá falando, eu entendo também. Tipo, isso que você falou do frio foi muito bom, porque eu também consigo muito controlar meu frio, mas recentemente eu percebi que quando eu tô frágil emocionalmente, às vezes esse frio me atravessa muito, assim, Muito. sabe? Uhum. Tipo, muito. Eu posso não sentir nada. Literalmente, esses dias aqui na Itália eu tava, tipo, 5 graus. Tipo isso, eu tava de camiseta e shorts e chinelo. E tava tudo bem. Ao mesmo tempo, pode estar 15 graus se eu tô muito triste emocionalmente, só quero. Porque as coisas elas têm outros Fica significados quentinho. que vão além Uhum. da real eficácia delas. Tipo, o casaco, o cobertor, o abrigo, o calor, ele é muito além do ponto objetivo dele. E quando você é neurodivergente, isso é muito claro, porque esse estímulo ele conecta com outros lugares que a média não conecta. Então, tipo, não Uhum. é só uma resposta objetiva ao frio. É uma Uhum. resposta que conecta com vários outros lugares da sua mente, e traumas e percepções daquele momento. Uhum. E da mesma maneira que isso vai culminar em você não sentindo frio, pode culminar em você sentindo muito frio. Da mesma maneira que isso pode culminar em você não sentindo dor, isso pode culminar em você não sentir nenhuma dor. E na gente, a parte emocional está muito conectada a isso. E a medicina tem muita dificuldade de olhar para isso quando a gente está falando de dor. Porque no mundo que a gente vive, a dor ela é colocada como algo muito objetivo. Quando na verdade não é.
é um De estímulo maneira como qualquer nenhuma. outro. Uhum. Posso contar uma história de dor final? Que uma vez eu tava nos Estados Dor Unidos, a amiga... final. Dor final, né? No Nossa, final uau. do episódio, né? A dor Mas final. é quase isso. Nossa, esse episódio foi Eu tava nos outro. Estados Unidos com uma amiga e ela tinha se machucado. Ela tinha um copo quebrou na mão dela, ela abriu a mão, tá? O que E aí que a gente ela foi tinha? Ela copo. quebrou o copo na mão e aí Ah, abriu o a mão. copo. Cortou Tá. Aí a gente foi pro hospital lá e aí a pessoa estava na fila lá para ser atendido. Hospital dos Estados Unidos. E aí a pessoa na frente chegou todo machucada, tipo, tinha brigado, sei lá, e todo destruído. E aí quando a pessoa perguntou pra pessoa na frente dela qual era o nível de dor daquela pessoa, a pessoa falou tipo, sei lá, 7. Aí a minha amiga falou, cara, se esse cara tá 7, eu tenho que estar menos que isso. E ela tava antes falando que ela ia morrer, eu tinha que levar ela pro hospital, senão ela ia morrer. Aí chegou lá, ela viu aquela base comparativa, e aí perguntar pra ela, qual é o seu nível de dor? Aí ela, 4. Aí eu falei, ferrou, a gente não vai ser atendido nunca nessa droga, nessa coisa. Dá uma dramatizada extra Aí eu peraí. falei, não, ela tava tipo 8, assim, é que a base comparativa foi esse cara aqui, tipo, juro, senão a gente não vai ser atendido nunca. Eu falei, pô, você não pode soltar um 4 agora, tipo assim, esse 4 você nem merece vir pro hospital. Total, cara. Isso bate na coisa também da rigidez cognitiva, né? Eu já vivi muito isso no hospital, tanto sendo eu a pessoa que vai ser atendida, quanto estando com pessoas que vão ser atendidas, e eu nunca consegui falar que eu tava com mais dor do que eu tava para ser atendido. Nunca. Tipo, eu sempre era isso. É isso que eu estou Isso eu sou sentindo. muito rígida também. Muito. Com essa verdade. Tipo, essa verdade da dor que você está sentindo, sabe? Verdade Tipo, não, eu da tô dor. sentindo Isso. Como Eu que você estou. vai dizer? Uhum. Acho que é um bom nome pro seu livro. A verdade. Que A livro? verdade da dor. Eu gosto A desse nome do verdade livro, da hein? dor. Mas Não fica de quem- bonito? De quem é esse? É de Você tá falando isso pra mim? filosofia. Tô. Meu Pra quem livro? mais eu tô falando? Pra Ai, você. meu livro vai ser Desabafos pro Travesseiro. Não, aí a verdade da dor. Achei muito legal. Vocês não acharam? A dor da verdade também vai bem. A verdade da dor. Ah, mas parece a dor aqueles da livros de verdade fica meio jornaleiro. autoajuda, não fica É verdade. filosofia. É verdade. Senti dor ao ouvir isso. Aproveitando aqui, pensando nos convites para os nossos ouvintes acompanhar os nossos outros episódios, me fez lembrar aqui essa questão de dor, o episódio sobre o uso de cannabis para pessoas neurodivergentes, e uma das utilizações é para controle de dor crônica, porque o canabidiol, ele funciona como um relaxante muscular, ele funciona além de modular a dor em nível central, ele também diminui o processo inflamatório local. Tô me lembrando aqui de algumas questões que acho que era legal de trazer, assim, porque aí as pessoas podem se perguntar, né, como é que a gente cuida disso, né? Atividade física, atividade de dessensibilização, autoconhecimento, claro, né? Ter essa clareza de que a gente tem certas dores em relação a uns órgãos e outras que a gente não sente. Cuidar das nossas crises de meltdown pra gente não ter que ficar produzindo, se infligindo dor física. Aí eu lembrei, Dani, que eu queria dizer aquela hora lá pra você. Na verdade, era pra gente, assim. Que eu lembro de umas crises de meltdown quando eu namorava a Bel, cara. Eu devia ter uns 19 anos e tal, eu era bem mais jovem. E eu lembro quando eu tinha muito pensamento na cabeça, eu dava soco na minha cabeça pra tentar melhorar isso. Assim, era uma coisa muito aflitiva, assim. Eu nunca mais tive depois, mas eu lembro que até ela se assustava com isso em alguns momentos, tal. Não era nada exagerado, assim, mas lembro que eu ficava tão agoniado que eu não sabia o que fazer pra parar de pensar em alguns momentos. Eu lembro que É eu dava muito soco, real, assim. não é exagerado. Quando acontece, a pessoa que tá do lado, ela vê que você não quer chamar atenção. Eu passei por isso, e eu já vi gente fazer isso, e vi que era muito claro que a pessoa, tipo, na verdade, ela queria atenção, era muito óbvio. Depois eu vivi isso, e eu vi que no meu caso, não era nada disso. Eu conseguia ver pela reação da pessoa que tava na minha frente, que ela via, opa, Sim. passou um estágio aqui. Ele não tá querendo minha atenção, ele não tá tendo um surtinho. Tipo, é algo muito sério que tá rolando, que conversa com coisas muito profundas dessa pessoa. Sim, é isso. E hoje, claro, fica mais fácil de ver agora, à luz do diagnóstico, você fala, nossa, era um meltdown lá atrás, e não sei o que, eu não percebia isso, mas tanto é que eu tenho memória disso, eu ficava pensando, mas por que eu fiz aquilo? O que acontecia? Mas eu lembro dessa sensação de aflição mesmo que dava, assim. E outro comentário em relação a que você estava trazendo também, e de Fê, sobre a questão do frio, que também, hoje eu tenho muito mais cuidado, assim, eu gosto de ficar mais agasalhado, mais protegido, de manter a temperatura mais normal, assim, mais básica, tal, mais média. Mas antes eu também tinha essa coisa de tava frio, tava de camiseta, eu só ficava parando de lutar contra o frio, assim, era tipo, entrega o corpo pro frio, que o corpo esfria e você para de sentir, porque a luta de você ficar querendo se esquentar enquanto tá frio é pior, na verdade. Então eu lembro dessa questão também, e acho que a relação com a dor também passa um pouco por aí, assim.
tentar ficar resistindo a ela e às vezes deixar fluir, principalmente dor de contração muscular, coisas nessa linha, assim, isso pode ajudar. Você fica controlando quando você treme? Assim, quando eu tremo de frio, a primeira coisa que eu quero é ficar controlando. Fala assim, não, eu não vou tremer. Não vou tremer. Joguinhos autísticos com o próprio corpo. Né? Eu fico, tipo, pirando na divisão rítmica que meu dente tá fazendo enquanto ele bate, tipo. Sabe? Tipo, não, e quando mastiga? Alguma música. É uma tercina. É uma Gente, quando mastiga, eu não quero comer mais perto de ninguém depois que eu descobri que faz um barulho assim. Então essa coisa com mastiga é uma zoação entre casados que tem homens, e depois que você casa, você descobre que você não sabe fazer nada direito. Então eu descobri que, tipo, eu mastigo errado, que eu ando errado, que minha mulher fala que eu faço muitos barulhos e que, tipo, você nunca reclamaram de mim. Intimidade. Que depois que casa, é o nome. você descobre que você não sabe literalmente fazer nada, assim, por respirar, eu respiro alto. Cuidadosamente. É tipo isso. Eu não sei fazer nada. Intimidade. Muito a bom. gente ama e odeia. Querem falar de uma dor final, como o Fê comentou, pra gente terminar o nosso episódio aqui? A dor final. Dor final eu não tenho. A minha única dor final é, galera, compartilhem nosso podcast pra mais gente, assim, quando você tiver, assim, a minha dor de marketing. E apoiem-nos no Apoie-se. Eu só apoie-se. E, tipo, dê nota. A gente tem mais de 100 notas, assim, a nota é ótima, mas isso ajuda muito as pessoas a descobrirem mais o nosso podcast. Então, é uma coisa que pra gente é muito legal. Então, tipo assim, está nesse momento agora, já tá ali com o celular na mão, vai lá e dá uma nota avaliante. Maravilhoso. Aproveita que você está nos ouvindo, interagindo com o público. Não é uma dor, mas é um desejo. Já tá com o cartão de crédito? Eu tenho prazer com certas dores. Acho que é legal colocar isso aqui só pra finalizar. Olha só, no finalzinho, legal você ter trazido é verdade, esquecemos desse assunto. Aliás, não, gente, vou ter que comentar esse final. Agora sim, vamos lá. Tem que comentar. Eu aqui. Vi um filme, semana passada, do David Cronenberg, pode ser? Que agora me deu um branco. Crimes do Futuro. Gente... É o seguinte, é meio assim, é uma troca do prazer pela dor. Não é assim só uma coisa que você fala assim, é uma coisa meio sadomasoquista, não é isso. Mas as pessoas, elas ficam desenvolvendo órgãos internos novos. E elas sentem prazer em ficar abrindo isso e mostrando e vendo. E acontece várias coisas, tem uma performance artística. Gente, tem que ver esse filme. Mas é assim, é só para quem gosta de filme cabeçudo. Porque senão não vai gostar. Não vai gostar. Mas tem muito a ver com isso que a gente falou agora, viu? Mas, Idi, você quer trazer algum exemplo seu de uma questão de sentir prazer com dor? Eu tenho uma historinha curiosa aqui. Posso trazer? Olha, não um exemplo, mas só falar que é isso. Tipo, por mais que pareça algo de outro mundo, dor, prazer, são tudo estímulos interpretados pela mente. Particularmente você parte da premissa que você é autista, ou você parte da premissa que sua mente recebe estímulos diferentes da média. Você ficou bravo? Ponto. Não, eu fiquei sem reação. Você às vezes parece rude quando não está querendo ser. Eu não tô. Eu só tô querendo dizer. Igual as pessoas perguntam assim, você meio que treta com o Id. Aí eu fico pensando, cara, o Id é a pessoa com que eu menos treto. Não, zero treta. O que eu quero dizer é que é isso, tipo... Então galera... sou eu ou você, Ale, a gente tá aí... Não, com o Felipe eu treto muito mais, né? Muito mais. Tipo, a gente treta muito mais, eu e o Felipe, assim, na boa, mas assim, desse tipo de coisa. Eu falei assim, cara, o Id é o que eu menos treto. Não, pra quem tá ouvindo e não entendeu, o Id tá tretando com ele mesmo, na verdade. Sim. É a voz da cabeça do Id e seus piores inimigos. Vozes da minha cabeça. Exato. Não, mas eu tenho uma história curiosa mesmo, que eu lembro que uma vez eu tava fazendo uma trilha na Bolívia, acho que era em Ollantaytambo, não lembro agora, era um lugar que tinha muito de cactos, assim, e eu lembro que eu tropecei no caminho e caí em cima de um amigo meu e a gente começou a rolar na montanha, assim, e pra gente não cair no despenhadeiro, eu me segurei nos cactos que tinham lá. Que era uma montanha muito íngreme, coisa dos Andes, assim, foi bem sinistro, na verdade, a cena foi bem intensa, assim. E depois que a gente conseguiu se refrear ali, eu pedi pra ele tirar, acho que tinha mais de 40 espinhos numa mão e mais de 50 na outra, assim. E um desses espinhos ficou na minha região hipotenar, aqui embaixo do polegar.
ficou 7 dias aquele espinho e eu não consegui Ficava tirar. apertando Ele ele, apodreceu. Exatamente, eu ficava apertandinho assim, e aquilo doía, só que eu achava bom ao mesmo tempo. Então eu fiquei lá. Eu falei, o que é isso ali? Eu ficava, tá gostoso isso aqui. Até fazer um pus e sair depois. Sim, total, Ale. Total, assim. Tem várias coisas gente, sobre a dor louco. que a gente não falou aqui, na verdade, que vale ter uma outra gravação sobre dor. Foi um A prazer. gente pode trazer do tema depois, à medida que a gente for falando de outras questões, a gente se lembrar também, pode. Exato. É. Foi um prazer falar com vocês hoje. Tema livre. Próximo episódio, tema livre. Foi doloroso e Freestyle. prazeroso, vídeo. Exato. Agora eu vou sofrer aqui. Beijo. Um beijo, gente. Maravilha, pessoal. Beijo grande, até mais.